2 horas antes do evento zero. Você acha mesmo que um time 5 vezes campeão mundial tem alguma chance de perder essa final? Eu concordo que o Xangai Futebol Clube montou um timaço para a Champions Ásia e América desse ano, mas daí vencer o Flamengo nessa final já é esperar muito desse time. Veremos semana que vem, Eduarda. Você, Marcela e todas as meninas do financeiro terão que me aturar assim que o Xangai atropelar o time de vocês. Não me venham com desculpas esfarrapadas. Eu vou querer receber as canecas de cerveja que vocês apostaram. Respondeu Marcos alegremente, apontando para a camisa do Xangai no quadro iluminado na parede do bar. Na parede central do bar M.R. Alonso, atrás do balcão, um painel iluminado exibia uma sequência de quadros com as camisas dos principais times nacionais e intercontinentais, campeões das antigas ligas sul-americanas, europeias e os atuais vencedores das ligas intercontinentais e da Ásia-América. No centro do painel, as 2 camisas das seleções dos países da Aliança Binacional. A primeira camisa vermelha e branca da seleção amazônica e a segunda camisa azul celeste da seleção brasiliense, ambas contendo 5 estrelas douradas, representando a soma dos 10 títulos mundiais da Copa do Mundo. 2 títulos conquistados pela seleção brasiliense, 2 conquistados pela seleção amazônica e divididos ao meio com 6 títulos conquistados pela antiga seleção da extinta República Federativa do Brasil. O bar do M.R. Alonso se tornou um ponto de encontro comum para os funcionários das associações e de outros órgãos governamentais, por estar próximo à estação 72 do metrô, posicionada no centro do caminho entre as principais sedes e complexos industriais do país. Ao lado esquerdo do enorme balcão de concreto, Marcos, Eduarda e outros colaboradores da ASC conversavam alegremente em uma mesa retangular posicionada abaixo de uma das janelas, com vista para o varandão da área externa do bar. O vai e vem dos garçons carregando bandejas cheias de canecas de cerveja conferia um ar caótico ao ambiente do salão principal. E o som gerado pelas múltiplas vozes dos clientes espalhados pelas mesas podia ser ouvido do piso inferior no corredor de entrada. O bar estava lotado. Alana surgiu na entrada do salão principal, vestindo um macacão de jardineiro preto sobre uma blusa de manga curta branca. Os cabelos longos estavam presos em um rabo de cavalo simples e, ao invés dos costumeiros sapatos de salto alto, os seus pés exibiam um par de tênis brancos. O olhar passeou pelo salão caótico por entre os movimentos das bandejas dos garçons, procurando algum rosto familiar. Na mesa, cautelada pelos colaboradores da ASC, Marcos levantou o olhar procurando algum garçom disponível, a fim de solicitar mais uma rodada de bebidas, quando percebeu Alana na entrada do salão principal. "Ei, Alana, aqui!" gritou balançando a mão direita acima da cabeça. Alana atravessou o salão pelo emaranhado de mesas até chegar ao pessoal da ASC, sentando-se ao lado de Marcos. "Ei, como estão todos?" disse alegremente, cumprimentando os colaboradores com um aceno. "Pensamos que você não viria", respondeu Eduarda, a jovem analista de setor, companheira de Marcos. "Que bom que você veio. Eu tive uma forte enxaqueca e resolvi dormir um pouco no final da tarde", disse enquanto solicitava mais uma caneca ao garçom com um sinal de mão. "E como fechou o dia no escritório?" "Não, Alana, pelo amor de Deus, não me venha falar de trabalho", disse Marcela, secretária setorial subordinada a Alana. Todos gargalharam com a espontaneidade do comentário de Marcela. "Você tem razão", respondeu com um sorriso farto no rosto. "Deixemos o trabalho para amanhã. Vamos falar das decepções amorosas do Marcos, que é muito mais divertido." "Ah, pronto, eu mereço", reclamou Marcos, revirando os olhos. "Não me obriguem a jogar os podres de vocês sobre a mesa, senhoritas fofoqueiras." "Os namoros de Marcos são mais tristes que as letras de um tango argentino", zombou Eduarda. "Por falar em tango, por que o telão do Alonso está desligado hoje? Esse lugar não é o mesmo sem as músicas exóticas do velho pançudo." O velho está com uma restrição de 30 dias na rede social integrada do estabelecimento. Pelo que eu ouvi por alto, houve uma confusão no bar que acabou em briga semana passada e entre os participantes havia um parlamentar.
O bar foi penalizado pela junta governamental. Mas temos 2 gerentes setoriais nessa mesa, porque não sustaram a restrição com o cartão corporativo. Consultamos o sistema, foi uma restrição de grau 4. Só cargos regionais podem cancelar nesse nível, só você pode. Uma restrição de nível 4 por causa de uma briga de bar? Podem deixar que eu vou resolver o problema do velho, disse, levantando-se da mesa, indo na direção do balcão principal da casa. Atrás do balcão, o velho Alonso movia-se de um lado para o outro com um pano de trapo no ombro sobre a camisa regata branca. As calças jeans esfarrapadas, seguradas por um cinto de couro marrom, guardava em seus bolsos traseiros outros 2 panos de trapo ainda mais esfarrapados que o primeiro. As botinas de metalúrgico em seus pés faziam o visual estético do velho barbudo destoar completamente do ambiente bem decorado que era o seu bar, fazendo-o parecer um velho maril de um navio cargueiro ao invés de um comerciante de bebidas. "Ei, seu velho tarado!" gritou Alana ao se aproximar do velho, sentando-se na última banqueta giratória do balcão. "Oh, Alana, a Rapunzel dos olhos azuis, faz alguns dias que você não aparece", respondeu o velho alegremente, esfregando o pano no balcão à frente de Alana. "Lembrei de você esses dias quando o Cris motorista trouxe uma peça de salame e distribuiu para a turma aqui no bar." O velho sempre contava umas histórias sem pé nem cabeça, às vezes ligando pessoas desconhecidas em episódios que nunca aconteceram. Alana não gostava de salame, nem ao menos sabia que diabos era Cris. "Que bom que o senhor lembrou de mim, seu Alonso. Diga que mandei um abraço quando o Cris aparecer", disfarçou. "Notei que o bar está sem música hoje. Houve algum problema no telão?" "Aqueles malditos filhos do Carlos Paes saíram na mão com meia dúzia de marmanjos ali mesmo, na mesa 4, disse o velho, apontando com o nariz para o local onde ocorrera a briga, enquanto enchia uma caneca de cerveja para Alana. "Não os deixem entrar da próxima vez que vierem, seu Alonso. Onde fica o terminal de verificação de identidade do senhor?" O velho apontou o dedo indicador esquerdo para a parede ao lado de uma das geladeiras, atrás do balcão. No corredor que levava até a cozinha do local, a tela de verificação na parede exibia uma faixa vermelha no pé do rodapé. "Com licença", disse, passando por baixo da portinhola do balcão. Alana retirou do bolso central dianteiro de seu macacão de jardineiro o cartão corporativo estampado com sua foto e o logo da ASC, aproximando-o à máquina de verificação. Uma janela se abriu. "Minerva, retirar restrição em sistema." Uma mensagem surgiu no meio da tela. "Restrição retirada." E a tarja vermelha desapareceu do rodapé. "Pronto, seu Alonso. Sua rede social integrada está livre da restrição." "Oh, Rapunzel, muito obrigada, minha filha. Como posso lhe agradecer por isso?" perguntou o velho, segurando a mão de Alana. "O senhor não precisa agradecer. Apenas nos agracie com seu gosto musical exótico", respondeu, apertando a bochecha do velho barrigudo. "Deixa comigo. Vamos alegrar esse lugar." Alana saiu pelo corredor da cozinha com sua caneca de cerveja em mãos, retornando à mesa da confraternização onde Marcos e os outros estavam, deixando o velho passeando seu dedo gorduroso alegremente pela tela do terminal. "O velho Alonso está a cada dia mais pirado. Eu adoro esse velho barrigudo", disse Alana ao sentar-se novamente ao lado de Marcos. "Aposto 5 créditos financeiros que o velho vai colocar aquela música do peixe", disse Marcela, colocando o celular sobre a mesa. "Eu caso 5 créditos junto com Marcela", apostou um dos rapazes, também colocando o celular sobre a mesa. "Eu aposto naquela canção do coração alado", divergiu Marcos. "E você, Alana, qual das duas escolhe?", perguntou Eduarda, datucando a caneca de vidro na mesa. "Dessa vez fico com Marcela. O velho adora a maldita música do peixe." E assim metade da mesa apostou junto com Marcela na música do peixe, enquanto a outra metade casou seus créditos na aposta de Marcos. Todos aguardaram apressivos enquanto o telão na parede do salão iniciava o player de música do sistema de som do bar. "Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão." "Acertei! Uhul!" gritou Marcela, erguendo a caneca ao ar, quando todos gargalharam na mesa. "Passem os créditos para cá." Alana sorriu vendo a alegria de seus companheiros. Parecia que o dia terminaria bem, apesar de tudo. O velho Alonso aumentou o volume do sistema de som do ambiente e todos na mesa começaram a cantar a canção em uníssono, formando um enorme coro de vozes desafinadas e semi-alcoolizadas no refrão. "Quem me dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar.
fazer borbulhas de amor para te encantar, passar a noite em claro, dentro de ti. Meia-noite, o evento zero. Eu acho que o Marcos gosta de você. Marcela, como pode pensar uma coisa dessas? Respondeu Alana olhando por cima do ombro na direção da mesa dentro do bar, onde Marcos, Eduarda e o restante do pessoal conversavam alegremente. Vocês confundem gentileza com gostar. E outra, eu tenho idade para ser mãe dele. Com certeza ele não te olha como olharia para a própria mãe, retrucou Marcela com um sorrisinho irônico. A jovem Marcela virou-se apoiando o corpo de costas no parapeito do varandão externo do bar, escorando os cotovelos no corrimão de inox ao lado de Alana. Seus cabelos ruivos e encaracolados bagunçavam-se com o vento gelado vindo do lado sul. A saia cinza do uniforme, estampada com o logo vermelho da ASC, apertavam as dobras da cintura e dos quadris largos, e a blusa de moletom azul escondia o volume real de seus seios fartos. Os seus 1,60 m de altura faziam-na parecer uma criança ao lado de Alana. Faz um bom tempo que eu observo vocês dois. Seriam um belo casal. Você tinha que ter visto a cara dele quando percebeu que você havia entrado na porta do salão do bar hoje, como se o mundo tivesse ganhado vida. Provocou balançando os braços como se formassem um arco-íris entre as palmas das mãos. Vocês viajam na maionese, falou balançando a orelha de Marcela, simulando um puxão. O Marcos encontrará uma moça jovem e bonita a fim de arruinar a própria carreira para ser dona de casa e mãe. Você e a Eduarda são fortes candidatas. Só se for a Eduarda. Não desejo avacalhar minha carreira. Pretendo um dia chegar a gerente regional ou, quem sabe, diretora de governo. Só depende de você, Marcela, disse Alana olhando para a enorme lua cheia no horizonte sobre o emaranhado de prédios e casas espalhadas até as planícies do Vale do Aço. O relógio na torre do shopping no centro do distrito do Vale do Aço marcava 23 horas e 58 minutos no mostrador em seu conjunto de ponteiros azuis neon. O marcador de temperatura do ar exibia 17 graus Celsius no ambiente. A noite estava bem agradável. No varandão do bar onde Marcela e Alana conversavam, as mesas continuaram lotadas apesar do horário. Durante os sábados, a Lei de Segurança Distrital permitia que os moradores da localidade trafegassem após as 23 horas pelas ruas do distrito. Eu vou me despedir do pessoal e ir para casa. Já são quase meia-noite e amanhã devo chegar um pouco mais cedo para organizar a tabela de entrega, disse colocando sua mão direita sobre o ombro de Marcela. Pensa no que te falei hoje sobre o Marcos. Apesar da brincadeira, eu realmente acho que vocês têm tudo a ver, respondeu a jovem olhando para a mesa. Marcos virou a cabeça olhando para o varandão na direção de Alana, como se sua voz de Marcela tivesse atravessado o barulhento salão e atingido seus ouvidos. Seus olhares se cruzaram profundamente e, mesmo à distância, pela primeira vez, Alana vira um brilho diferente em seus olhos. Um brilho que jamais percebera antes. Os ponteiros do relógio se alinharam. Meia-noite. Um estalo surdo veio do céu, como se um enorme balão de ar tivesse estourado no horizonte, propagando uma onda de choque similar à detonação de um forte explosivo. Porém, nenhum som acompanhou a onda de choque. No varandão do bar, todos se encolheram com o susto provocado pela explosão surda. Quadros, taças e vidros balançaram na parede com o impacto. Os cabelos de Alana e Marcela bagunçaram-se na mesma direção com o vento forte que veio na sequência após o estouro surdo. O ar, antes fresco e agradável, tornou-se pesado e sufocante, e a brisa gelada que vinha do horizonte deu lugar a um sopro quente como em um dia de verão ao sol. No interior do bar, os clientes olharam para fora, procurando a origem da suposta explosão, porém nenhum sinal de fogo ou de fumaça apareceu em lugar algum. Um silêncio estranho tomou o ambiente. — O que foi isso, Alana? Perguntou Marcela assustada. — Eu não faço ideia. É como se alguma coisa tivesse rompido a barreira do som, mas sem gerar nenhum ruído. —
que sensação ruim no peito. Marcos e os outros se aproximaram de Alana e Marcela no parapeito do varandão. Os olhares estampavam o temor nos rostos. Àquela altura, até os garçons e o velho barrigudo já estavam do lado de fora tentando entender o que havia acontecido. O que aconteceu, pessoal? Estão sentindo esse calor? Marcos indagou confuso. O ar ficou pesado e o termômetro na torre do relógio passou a marcar 38 graus Celsius. Alguém viu a Eduarda? Perguntou um dos analistas da ASC. Um senhor apontou para o céu e gritou desesperado. Meu Deus, olhem lá! O que é aquilo? No céu, uma mancha vermelha apareceu na face da enorme lua cheia que pairava no horizonte sob o céu estrelado. Aos poucos, o ponto vermelho foi se espalhando por toda a superfície, da lua alterando seu brilho e cor, como uma gota de tinta vermelha lançada em um recipiente com água. A mancha vermelha foi se espalhando lentamente diante dos olhares incrédulos das pessoas, até que a lua foi completamente tomada pela mancha vermelha, tornando-se vermelha como o sangue. Enquanto Alana e os outros olhavam atônitos para o céu, uma das mesas de vidro do varandão explodiu com um impacto forte. Algumas mulheres próximas à mesa começaram a gritar em desespero, olhando para o chão. Sobre os cacos de vidro e o amontoado de alumínio retorcido da mesa, o corpo de um senhor arrebentado pela forte queda do 20º andar. Todos olharam para as janelas do prédio acima do varandão e puderam observar o corpo de outra mulher cair do 25º andar e se arrebentar no meio da rua em frente à fachada do MR Alonso. Meu Deus, as pessoas estão se jogando dos prédios! Um homem gritou apontando para a sacada de um edifício de 40 andares situado à frente. Mais e mais pessoas podiam ser vistas caindo dos prédios ao redor em um espetáculo de horror diante de uma plateia incrédula. Carros, marquises e quiosques foram arrebentados pelos impactos das pessoas que se lançaram à morte, e em pouco tempo, uma dezena de corpos ensanguentados figuravam pelas ruas do Vale do Aço. Um som de uma sirene ecoou ao longe. Saiam da varanda! O velho Alonso gritou quando outro corpo se espatifou no corrimão de inox do varandão, arrebentando consigo a cabeça de uma senhora que estava próximo ao local do impacto. Entrem agora! Rápido! Desesperados, os clientes se espremeram pela porta de saída do estabelecimento. Mesas e canecas despedaçaram-se em todas as direções devido à confusão. Alana, Marcos e Marcela correram junto com a turba amedrontada para dentro do estabelecimento. Essa é a sirene de evacuação da siderúrgica Vale do Aço, gritou Marcos, se espremendo, agarrando as mãos de Alana e Marcela. Um avião de pequeno porte acabara de cair sobre o enorme galpão amarelo que abrigava a central do sistema de distribuição de gás da usina siderúrgica, e um pedaço de sua asa direita podia ser visto ao longe agarrada em uma das torres do 7º alto forno da usina. Uma forte explosão acompanhada de um clarão estremeceu o solo. Chamas enormes emergiram no horizonte sobre a área da siderúrgica. Os vidros das janelas e fachadas do bar estilhaçaram com o estremecer causado pelo estouro, e pela porta da varanda era possível ver sob as chamas o que sobrou da enorme estrutura do regenerador de gás dos fornos. O regenerador de gás explodiu, disse Marcela, apontando para a siderúrgica. Meu Deus, o que está acontecendo? Na parede do bar, na tela da rede social integrada, surgiu um banner vermelho com a seguinte mensagem de emergência. As autoridades de segurança ordenam a todos os cidadãos do distrito que se dirijam imediatamente às suas casas. Em caso de risco na zona residencial, procure algum estabelecimento do governo em zona segura. Manteremos todos informados. 2 veículos colidiram no cruzamento próximo ao bar. Um rapaz na garupa de uma moto atravessou a porta da loja de sapatos em frente, arrebentando-se em uma das prateleiras. Aos poucos, as ruas foram tomadas por pessoas desesperadas. Alguns gritavam e choravam, segurando em seus armos o cadáver arrebentado de um ente que havia pulado de um dos prédios. Outros procuravam algum conhecido que havia se perdido no meio de toda aquela confusão. Viaturas de bombeiros, ambulâncias e as forças de segurança se movimentavam pelo trânsito caótico em todas as direções. Era possível ouvir outras explosões ao longo do distrito. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo.
Grande parte dos clientes começaram a correr pela porta de saída do estabelecimento, e a essa altura, o próprio velho Alonso já se encontrava no corredor de saída do bar, manqueteando com suas pernas tortas no meio da horda de pessoas desesperadas. Precisamos chegar à estação 72. Alguém sabe onde foi parar a Eduarda? Questionou Alana, olhando por cima do amontoado de pessoas que se espremiam na porta de saída. Eu vou olhar no banheiro feminino, talvez ela esteja lá, disse Marcela com a voz trêmula, caminhando a passos largos em direção ao banheiro. A minha casa é a mais próxima daqui. Pode ser que a linha leste fique interditada pela quantidade de pessoas e vocês não consigam chegar em suas casas, alertou Marcos. O centro do distrito está em chamas, observou Alana desolada, olhando o sangue do senhor que caiu do 20º andar escorrer lentamente no piso do varandão. Realmente é melhor irmos para a sua casa, Marcos, pelo menos até entendermos o que está acontecendo. Não tem ninguém lá, retornou Marcela do banheiro. Vocês viram aquele senhor? Por que ele pulou? Meu Deus, precisamos sair daqui. A Eduarda deve ter saído com o restante do pessoal no meio desse povo. Vamos, mandaremos mensagem assim que estivermos seguros na casa do Marcos, disse Alana, segurando Marcela pela mão direita. Os três desceram o enorme corredor de saída do bar, correndo em direção à passarela sudeste, que interligava a atual rua até a avenida que levava à estação 72. Em uma das esquinas, um posto de recarga veicular estava em chamas e o que parecia ser o chassi de um veículo Tesla ardia no meio do fogo. Os sons de múltiplos disparos de arma de fogo ecoaram na esquina da avenida. Esperem! Marcos segurou Alana pelo braço esquerdo. Esse barulho foi o som de tiros? Perguntou incrédulo. Tiros? Como assim tiros? Questionou Marcela ainda mais incrédula. Vamos atravessar o parque ao invés de seguir pela avenida, respondeu Alana puxando Marcela com um movimento cauteloso. Alana conhecia muito bem o som gerado pelo disparo de uma arma. No lado esquerdo da calçada, uma pequena escada de 2 lances abria caminho para um extenso corredor arborizado que levava ao parque lateral à avenida. Os três desceram as escadas apressadamente, seguindo pelo piso de concreto por entre o corredor de arbustos que ornavam toda a extensão do beco. A respiração ofegante de Marcela podia ser ouvida a metros de distância. Por que a lua está vermelha, Alana? Por que aquelas pessoas pularam dos prédios? Você ouviu? Foram tiros lá em cima o que ouvimos, não foi? Eu não sei, Marcela. Eu não tenho resposta para nenhuma das suas perguntas no momento. Ande mais rápido. Precisamos sair da rua logo. Mais alguns minutos e chegaremos no metrô. Marcos estava a alguns passos à frente. Enquanto caminhavam, tentou fazer contato com um de seus amigos do setor de manutenção da usina. Um guarda distrital surgiu no meio dos arbustos cambaleando, com uma das mãos segurando um ferimento no abdômen. O sangue escorria por entre os dedos e pingava no chão. O homem branco e alto, que aparentava ter aproximadamente uns 40 anos de idade, desabou no chão na frente de Marcos. Seus olhos reviravam desfalecidos e seu rosto estava pálido de dor. Me ajude aqui, Alana, gritou Marcos, abaixando-se ao lado do guarda, segurando sua cabeça. O que vamos fazer? Vão para suas casas. Não fiquem na rua. Eles estão atirando, disse o guarda com muita dificuldade. Alana ajoelhou-se ao lado do guarda e quando começou a pressionar o ferimento tentando conter o sangramento, o homem revirou os olhos em um suspiro longo e morreu. Precisamos correr. Temos que chegar na estação do metrô o mais rápido possível. Mas, Alana, não podemos deixá-lo assim. Ele está morto, Marcos, gritou puxando Marcela pelo braço. Como assim morto? Perguntou Marcela atônita. Meu Deus, ele... Vamos, Marcela, vamos! Gritou puxando o braço de Marcela ainda mais forte, empurrando Marcos em direção à saída do parque. Precisamos correr agora. Os três começaram a correr na direção da estação do metrô, deixando atrás de si o corpo sem vida do guarda sobre o piso frio e duro de concreto, abandonado sobre o foco de luz amarela do poste de iluminação pública.
Ao chegarem na rua transversal após o jardim de entrada do parque, Alana pode ver um pequeno grupo de pessoas correndo em direção à área de entrada do metrô. Apertou o passo da corrida, segurando a mão direita de Marcela, que demonstrava claros sinais de esgotamento físico. Gente, por favor, eu não aguento mais correr. Preciso parar. Estamos chegando. Não podemos parar agora. Se bloquearem a estação, estamos a mais de 2 quilômetros do prédio governamental mais próximo. Vamos, você conhece as regras do toque de recolho de emergência. Precisamos chegar na casa do Marcos. No portão de entrada da estação 72 do metrô, dezenas de pessoas se amontoaram em 2 filas. 2 guardas distritais tentavam organizar no meio da confusão o fluxo de entrada de pessoas. Acima do arco ornamental do portão de entrada, o telão em neon com os horários e condições de tráfego das linhas do metrô apresentavam 16 linhas interditadas, incluindo as da linha leste. Marcos aproximou-se de um dos guardas. Senhor, um guarda distrital foi ferido no abdômen gravemente e está agonizando no parque da Rua 15. Não, Marcos, ele já está morto. Não há o que fazer, repreendeu Alana. Ele foi atingido por um tiro. A senhora tem certeza? Um guarda ferido por arma de fogo? Perguntou o guarda Braga, perplexo. QAP, Centro de Operações, temos um código Delta na área do parque da Rua 15. ID Braga pedindo reforço. A lateral do crânio do guarda Braga despedaçou-se em estilhaços de ossos, sangue e miolos na frente de Marcos e Alana. O sangue respingou na face de Marcela, que começou a gritar assustada com as mãos na cabeça, enquanto o corpo do guarda desabava no solo. O amontoado de pessoas que tentavam entrar na estação se desesperou ao ver o corpo do guarda sem metade da cabeça no chão, com as mãos e pés ainda tremendo devido à morte repentina. O sangue escorreu pelo piso. O pânico generalizado se instaurou na horda de pessoas que começaram a atropelar umas às outras na entrada da estação, lançando-se escada abaixo pelos corredores. O outro guarda correu em direção ao seu companheiro, sem entender ao certo o que havia acontecido, e quando estava a uns 5 metros do corpo de seu companheiro, sua caixa torácica explodiu na região próxima ao coração. Seu corpo também caiu sem vida no solo. Alana virou a cabeça instintivamente na direção da esquina da Rua 15. Seus ouvidos reconheceram o ruído familiar, o emissário da sentença de morte dos 2 guardas que agora eram apenas corpos sem vida no piso de concreto. Seus olhos viram na esquina um homem trajando o que parecia ser uma farda militar escura, sob um pesado colete balístico de placa sem nenhuma identificação distrital, apenas com uma braceira vermelha no braço. Seu rosto estava ocultado por um capacete tático coberto por uma viseira de vidro vermelha. Nas mãos, o anjo negro da morte ainda exalava a fumaça da pólvora em seu quebra-famas, produzido pelo disparo da poderosa munição 7.62N. Fazia uns bons anos que Alana não vira um fuzil AK-308, mas seus ouvidos jamais esqueceram o timbre de seu canto. Precisamos sair daqui. Abaixem-se. Corram abaixados. Depressa. Entrem na estação agora. Vamos! Alana abaixou a cabeça de Marcela e Marcos, empurrando-os em direção ao amontoado de pessoas. Ao passarem pelo arco de entrada, Alana ainda pôde ver por cima de seus ombros mais 2 soldados armados com fuzis surgirem na esquina no topo da rua. Não olhem para trás. Entre no primeiro metrô que estiver na plataforma, por mais cheio que esteja, disse correndo atrás de Marcela e Marcos pela passarela subterrânea na estação 72. O que está acontecendo? Aquele guarda... Foram tiros, Marcos. Continue correndo. Interrompeu Alana. Vamos, Marcela, mais rápido. Na plataforma, uma composição acabara de atracar com destino à linha oeste, abrindo as portas de embarque. 4 agentes de segurança do metrô tentavam organizar a entrada de passageiros inutilmente, enquanto a multidão de pessoas se espremia na terceira porta do vagão da composição.
Alana segurava fortemente a mão de Marcela e Marcos agarrou-se na porta de correr, puxando Alana pelo braço, tentando projetar o próprio corpo para dentro antes que as portas se fechassem. O som de múltiplos disparos invadiram a plataforma de embarque. Os 3 soldados armados apareceram na esquina, abrindo fogo na direção dos agentes de segurança do metrô. "Se abaixem!" gritou Alana, empurrando Marcela sobre a massa humana na porta do vagão da composição. Seus pés escorregaram no piso de inox, deslocando o eixo de equilíbrio de seu tronco, projetando-o para trás. Alana caiu com as costas no chão próximo à porta do vagão, enquanto suas mãos procuraram inutilmente algo em que pudesse se agarrar durante a queda. Sem conseguir se levantar no meio da horda de pessoas desesperadas, protegeu a cabeça com os braços, se encolhendo instintivamente, dobrando os joelhos ao encontro dos cotovelos ao ser pisoteada. Seus longos cabelos soltos sobre o piso martelavam o couro cabeludo a cada pisada recebida. Estilhaços de vidro se espalharam sobre os passageiros, enquanto as portas de correr começaram a se fechar. "Marcos! Marcela! Me ajudem!" Alana gritou desesperada, se debatendo no piso de inox da plataforma sob o pisoteio. Os tiros ecoaram ainda mais alto no subterrâneo, e algo explodiu como um raio em uma tempestade. Uma mão masculina agarrou firmemente o bolso dianteiro do macacão jardineiro de Alana. Ao abrir os olhos, viu em sua frente o rosto compenetrado de um jovem tentando erguê-la. Seus olhos negros e profundos miravam-na com uma expressão piedosa e ao mesmo tempo agravada pela força empregada na tentativa de levantá-la no meio do tumulto. Alana segurou com as 2 mãos no braço do rapaz que se posicionara sobre seu corpo, tentando protegê-la entre suas pernas. Seus cabelos lisos e negros, cortados no estilo Chanel, balançavam com os empurrões e cotoveladas da horda ensandecida de pessoas. O jovem agarrou com a mão esquerda a barra circular do corrimão da porta do vagão, apoiando o pé na borracha antideslizante da entrada e, em uma explosão de força, arrancou o corpo de Alana do piso, colocando-a de pé. Seu braço envolveu a cintura, trazendo-a para perto de si e, com um movimento giratório, segurou na barra do teto dentro do vagão, puxando seu corpo e o de Alana para dentro da composição. As portas do vagão se fecharam, prendendo a perna de uma senhora ao lado. A composição do metrô começou a se movimentar, enquanto alguns passageiros ainda tentavam entrar pelas janelas quebradas, debaixo de uma chuva de projéteis disparados pelos soldados. "Me ajuda aqui, moça!" gritou a senhora desesperada, com a canela esquerda presa na porta maciça. "Alguém me ajude, por favor!" Alana segurou a calça jeans da senhora na altura do joelho, puxando para dentro da composição sua perna com todas as forças. O jovem forçou a porta com as mãos, tentando abri-la alguns milímetros, porém sem sucesso. "Nos ajudem aqui!" gritou Alana no meio da multidão espremida dentro do vagão. "Puxem a porta!" O metrô eletrossônico foi ganhando velocidade e mais pessoas se agarraram à porta na tentativa de forçá-la a abrir. Alguns metros antes do metrô atingir a zona do túnel de velocidade, Alana conseguiu trazer a perna da senhora, evitando que ela fosse amputada na parede do túnel. "Obrigada, moça!" agradeceu a senhora, levantando-se do chão com o auxílio dos outros passageiros. Alana levantou-se e pôde ver com mais clareza o jovem que a salvara de ser pisoteada. O homem magro, porém forte, trajava uma calça militar azul escura e uma camisa preta de malha. A pele clara e traços fisionômicos harmônicos acentuavam a pouca idade. Sua fisionomia parecia familiar, apesar de nunca o ter visto antes. "Obrigada por ter me levantado", agradeceu timidamente, retirando os longos fios de cabelos de seu rosto. "Você está bem, senhorita?" "Alana, pode me chamar de Alana." "Brenner,
respondeu o jovem, estendendo a mão em sinal de cumprimento. Não precisa agradecer. Alana apertou a mão do jovem. A simpatia no olhar de Brenner fazia com que ela tivesse a sensação de que o conhecera antes. Alana, socorro! Soou o grito de Marcela, abafado pelo vento forte que entrava pelos vidros quebrados da composição do metrô, quase sem ser ouvido. Ajudem-me aqui! Abriu caminho pelo aglomerado de pessoas dentro do vagão, seguindo o grito abafado de Marcela. Seus pés quase não conseguiam tocar o piso, tamanha a quantidade de pessoas espremidas dentro do lugar. Suas mãos agarravam desesperadamente as barras de metal no teto. Marcela, onde está você? Aqui, por favor! O choro podia ser ouvido na voz de Marcela. Alana, me ajude! Aqui, depressa! Alana viu os cabelos ruivos bagunçados pelo vento no banco próximo à segunda porta de entrada do vagão. Quando conseguiu se aproximar do lugar onde a jovem Marcela estava, seu coração congelou. Cercado por olhares perplexos de algumas pessoas próximas dentro do vagão, Marcos estava deitado em um banco de passageiros, segurando a mão de Marcela, chorando ajoelhada ao seu lado. Em seu tórax, o sangue escorria lentamente, pingando no piso. Um tiro lhe atingira próximo ao coração. Marcos, Marcos, olhe para mim, Marcos! Gritou Alana, ajoelhando ao lado de Marcela, pressionando o ferimento com as mãos. Marcos, por favor, fique acordado. Marcos abriu os olhos lentamente, estendendo a mão ensanguentada até o rosto de Alana. Seus lábios estavam sem cor. Alana, me perdoe. Eu tenho tanta coisa para te dizer. Não me deixe morrer aqui. Acalme-se. Nós vamos te levar para o hospital. Aguente firme, por favor. Teremos todo o tempo do mundo para você me dizer o que quiser. Respondeu com lágrimas nos olhos. Não feche os olhos. Por favor, continue olhando para mim. Eu estou aqui com você. Me perdoe, Alana. Eu acho que não vou conseguir entregar os relatórios até sexta. Seu pai, perdoe. Marcos, não feche os olhos. Aguente firme. Estamos aqui com você. Olhe para mim, Marcos. Os olhos foram perdendo o brilho da consciência e a chama passageira da existência foi se apagando aos poucos. Diante do olhar da única pessoa em que amara durante sua breve vida, Marcos mergulhou na escuridão dos que se foram, caminhando para fora do tempo, em um lugar onde todas as coisas encontram seu fim. Seus dedos deram um último toque às mãos de Alana. Seus pulmões expiraram a última porção de vida. Seus olhos se fecharam pela última vez.